O que realmente significa descolonizar a educação? Essa é a pergunta provocativa que vai guiar o nosso mergulho de hoje. E olha, essa é uma daquelas questões profundas, sabe? Ela nos tira de um passado histórico marcado pela opressão e nos joga direto no meio de teorias libertadoras incríveis que literalmente redefiniram a forma de ensinar e aprender tanto na América Latina quanto no resto do mundo. E é exatamente isso que o nosso material de base explora, focando na pedagogia decolonial e no peso gigantesco do legado do Paulo Freire. Nos próximos minutos, a gente vai dissecar como acadêmicos de ponta analisam todo esse movimento sociológico. Porque, de acordo com a literatura, a educação passa muito longe de ser só aquilo que acontece entre quatro paredes de uma sala de aula. Ela é, na verdade, um campo de disputa social o tempo todo. Bom, para organizar as ideias, a gente dividiu essa análise em 5 passos rápidos. Primeiro, as raízes da educação colonial, depois o modelo bancário, o cruzamento de fronteiras intelectuais, a pesquisa-ação participativa e, para fechar, a decolonialidade nos nossos dias atuais. Vamos lá? Começando pela primeira parte, as raízes da educação colonial e aquele velho problema histórico da dominação. Os textos que estamos analisando são super unânimes num ponto. A educação na América Latina foi montada em cima de um legado fortíssimo de colonização. E para entender o impacto disso, a gente precisa definir o que é essa tal de decolonialidade. Basicamente, os autores colocam isso como um questionamento radical para superar as opressões do passado. Então não é só trocar o livro didático, sabe? É bater de frente e parar de aceitar aquela narrativa imposta de cima para baixo que a vida toda desvalorizou a cultura local para exaltar do colonizador. O que nos leva direto aos chamados mitos do colonizador. Segundo os autores, essas foram as historinhas criadas justamente para manter o controle da situação. Por exemplo, tem o mito da docilidade dos oprimidos, que tenta vender a ideia de que todo mundo aceitou a dominação numa boa. Sem chance, né? Tem também o mito das elites caridosas, onde quem domina adora vestir a capa de salvador. Tem o mito da igualdade de classes, que simplesmente ignora os abismos sociais. E talvez o mais cruel relatado nos textos, o mito da inferioridade ontológica. Trocando em miúdos, é aquela mentira inventada de que a essência e a inteligência de certos povos seriam, por natureza, inferiores às de quem estava colonizando. Absurdo, mas era assim que a coisa funcionava. Entrando agora na nossa segunda parte, o modelo de educação bancária e como desconstruir o ensino tradicional. E aqui a gente entra numa das análises mais afiadas de Paulo Freire. O argumento que os pesquisadores Giroux e Figueiredo trazem é fascinante. Eles defendem que a obra do Freire não pode ser lida só como um método pedagógico bonitinho e neutro. Pelo contrário, a análise deles mostra que é um texto decolonial radical. Ele funciona como uma ferramenta superestruturada para questionar quem está no poder e abrir espaço para que aquelas vozes que sempre foram silenciadas sejam finalmente ouvidas e validadas. E isso ilustra perfeitamente a famosa metáfora que é o coração dessa teoria, o choque entre a educação bancária e a educação libertadora. Na tal da visão bancária, o aluno é tratado como se fosse um cofre vazio, onde o educador vai lá e faz depósitos de fatos inquestionáveis. E a alternativa freiriana? A educação libertadora. Um modelo vivo, dinâmico, onde todo mundo debate problemas reais e constrói o conhecimento em conjunto. É incrível como essa simples mudança de chave transforma quem era passivo em protagonista da própria história. Só que romper com esse modelo traz à tona um dilema psicológico bem complexo, que as fontes chamam de o opressor dentro do oprimido. Os textos apontam que anos e anos de dominação acabam fazendo com que quem é oprimido internalize os valores de quem o domina. Ou seja, o estilo de vida perfeito e o ideal de sucesso passam a ser, ironicamente, os do próprio opressor. É por isso que os autores batem na tecla de que só reformar a escola não dá conta do recado. A gente precisa de uma revolução na consciência crítica para chegar numa emancipação de verdade. O que nos puxa para a parte 3 do nosso roteiro, o conceito de cruzar fronteiras intelectuais e a vida no exílio. Se a gente usar essa metáfora fortíssima de cruzar fronteiras, dá para ver a trajetória do Paulo Freire não só como uma linha do tempo, mas como uma jornada global que moldou tudo o que ele pensava. Exilado nos anos 60, ele vai para o Chile. Aí, em 68, o trabalho dele ganha um mundo inglês. Já nos anos 70, ele circula pelos polos acadêmicos dos Estados Unidos, da Suíça e vai até a Guiné-Bissau aplicar essas práticas na vida real. Então, quando ele volta para o Brasil nos anos 80, a visão decolonial dele já tinha sido testada e lapidada por um monte de culturas diferentes ao redor do globo. É muita bagagem. E tem uma interpretação maravilhosa na literatura acadêmica sobre essa mente exilada. A ideia de casa para de ser só um teto, um endereço físico. Para alguém deslocado, a casa passa a representar os espaços culturais que a gente habita.
E o detalhe é, esses espaços podem servir para reforçar a dominação ou, pelo contrário, podem pulsar como redutos vibrantes de resistência e de reconstrução da nossa identidade. Chegamos à quarta parte, a pesquisa-ação participativa e como resgatar o conhecimento popular. E já que estamos falando sobre transformar esses locais em espaços de resistência, a gente não pode ignorar o enorme esforço que rolou na América Latina para legitimar os saberes que vinham de baixo. É aí que o sociólogo colombiano Orlando Falsborda entra em cena. Nos anos 70, ele foi o motor por trás da chamada pesquisa-ação participativa. A revisão sociológica que estamos acompanhando deixa bem claro que a ideia dele era dar um basta naquela ciência fria e distante que só ia lá e coletava dados das pessoas. A proposta passou a ser pesquisadores e comunidades trabalhando ombro a ombro, usando o conhecimento do próprio povo para resolver os problemas daquele povo. E esse movimento é perfeitamente resumido num conceito incrível chamado praxis, que é basicamente a arte de combinar a cabeça e o coração. As fontes destacam muito isso. Não tem como resolver um conflito social estrutural mantendo uma postura fria e distante. A gente tem que juntar o rigor intelectual, ou seja, a nossa cabeça, com aquela empatia, aquele calor e o compromisso verdadeiro que só vem do coração. E assim chegamos à nossa quinta e última parte, a decolonialidade nos tempos modernos e como aplicar tudo isso hoje. Mas aí a gente se pergunta como é que teorias de décadas atrás conversam com a nossa era dominada por celulares e internet rápida. A resposta dos ensaios é, de um jeito incrivelmente direto. Os autores diagnosticam o nosso momento atual como uma infodemia bem severa. O ambiente digital, que é entupido de dados e desinformação, frequentemente age como uma verdadeira máquina de fabricar ignorância. E o objetivo relatado pelas fontes é bem claro: esmagar o pensamento crítico usando o medo e a confusão. Então, as frentes dessa batalha ideológica de hoje são super nítidas para quem estuda a área. Tem o perigo absurdo das fake news espalhadas em escala industrial, a toxicidade digital que corrói os debates e, claro, a volta de discursos autoritários que ameaçam os nossos espaços públicos. A conclusão que os autores chegam é que o cenário de hoje exige da gente a capacidade de desaprender o privilégio. Em outras palavras, precisamos questionar ativamente quem é que os algoritmos e as estruturas políticas decidem que tem autoridade e voz. Mas olha, mesmo com a pedreira que são esses desafios, as análises trazem um pilar de esperança gigante, o conceito freiriano de boniteza. A questão é que essa pedagogia não é feita só de embate político pesado, sabe? É também sobre resgatar a beleza que existe no ato de aprender. É sobre a alegria genuína de descobrir o mundo, formando mentes ativas e corações empáticos que têm, de fato, a capacidade de deixar a realidade muito mais bonita. Então, considerando que a gente vive mergulhado nesse ecossistema digital, onde algoritmos querem ditar o tempo todo o que a gente pensa, fica aqui a nossa reflexão final. Como é que o exercício constante de cruzar fronteiras intelectuais pode ajudar a gente a descolonizar a informação que consumimos hoje? O grande recado dessas teorias é que a gente nunca, jamais, deve parar de questionar o mundo. Muito obrigado a todo mundo que acompanhou essa explicação com a gente e continuem sempre exercitando esse pensamento crítico.